Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Indústria brasileira fatura 22,5% menos que no pico histórico. As sucessivas crises econômicas fizeram a indústria brasileira encolher nos últimos anos. Após ter atingido um pico histórico em agosto de 2013, ainda no primeiro governo de Dilma Rousseff, o faturamento industrial recuou 22,5% até o último mês de fevereiro. Os dados são da CNI, Confederação Nacional da Indústria, que já leva em conta ajustes sazonais, conforme o mês, e pela inflação. Sem indústria, o país sofre com menos trabalho de qualidade, onde se pagam salários melhores. Esta queda de faturamento desde o pico histórico ocorreu em um período em que o Brasil enfrentou a crise das contas públicas, concentrada em 2015 e 2016, e a pandemia de Covid-19, além de turbulências políticas. Especialistas ouvidos pelo UOL afirmaram que, mais do que as crises, o Brasil vem se desindustrializando já há 4 décadas, por causa de deficiências estruturais. Leia também os dados da CNI mostram a baixa derrocada do faturamento real, descontada a inflação, da indústria de transformação desde 2013. Os valores estão em pontos com índice inicial 100, e não em reais. Para calcular o indicador, a CNI coleta todos os meses números de faturamento das principais indústrias dos diferentes setores. Os valores são ajustados pela inflação e conforme a sazonalidade de cada mês. Além disso, os dados são transformados em um índice de pontos, para a formação da série histórica, que começa em janeiro de 2003. Fatia no PIB também diminuiu o economista-chefe da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Igor Rocha, afirma que o Brasil passa por um processo de desindustrialização que vem, sobretudo, desde a década de 1980. Segundo ele, após décadas de maior importância da indústria no PIB, Produto Interno Bruto, brasileiro, em especial entre os anos de 1950 e 1980, o setor passou a perder espaço gradativamente. O problema da indústria vem de antes destes eventos, crise das contas públicas e pandemia. Quando analisamos o desenvolvimento, os países tendem a se desindustrializar naturalmente na medida em que fazem a passagem da renda média para a alta renda. No Brasil, a desindustrialização ocorreu sem que o país atingisse a alta renda. Igor Rocha, economista-chefe da Fiesp, dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram a perda de importância da indústria na formação do PIB nos últimos anos. Em 2021, o PIB brasileiro somou 8,7 trilhões de reais. A indústria foi responsável por cerca de 1,6 trilhão de reais deste total, ou 18,9%. 10 anos antes, em 2011, o percentual era de 23,1%. Participação dos setores no PIB, em anos selecionados 2011, 4,3%, agropecuária 23,1%, indústria, 57,6%, serviços, 15%, impostos líquidos sobre produtos, 2015, 4,3%, agropecuária, 19,4%, indústria, 62,3%, serviços, 14%, impostos, 2021, 6,9%, agropecuária, 18,9%, indústria, 59,4%, serviços, 14,9%, impostos. Por que a indústria perdeu espaço? Representantes da indústria ouvidos pelo UOL afirmam que o setor perdeu espaço por uma série de fatores estruturais que tornam o chamado custo Brasil muito elevado. De acordo com o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, as dificuldades vêm de antes de 2013. Há questões de tributação, burocracia e infraestrutura. O que aconteceu é que, naquele período, 2013, o crescimento da economia brasileira estava muito forte e, por mais que a fatia da indústria estivesse cada vez menor, o bolo ainda estava crescendo. Quando a maré virou, os problemas da indústria se tornaram mais evidentes. Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI, entre os principais problemas estruturais, conforme as entidades que representam o setor, estão os juros altos que limitam a tomada de crédito. A indústria de transformação, assim como a construção civil, é um setor muito sensível ao crédito, porque as pessoas fazem financiamentos para consumir bens. Lembra Rocha, da Fiesp. É diferente do setor de serviços, em que pouca gente pega crédito para consumir. Outro problema é a instabilidade do dólar. No passado,
Entidades como a Fiesp chegaram a defender abertamente um dólar mais elevado, acima dos R$ 4, como forma de impulsionar as exportações da indústria. Hoje, o discurso é diferente. Rocha, que assumiu recentemente a área econômica da federação, destaca a importância de se saber para onde vai o câmbio. Claro que o valor importa para a competitividade da indústria. Ao mesmo tempo, se não houver um câmbio menos volátil, instável, fica difícil planejar o investimento, afirma Rocha. Do que adianta ter um câmbio em R$ 5, depois, voltando para R$ 3? A previsibilidade das variáveis econômicas é um fator muito mais relevante. Faltam educação e segurança jurídica, além dos juros altos e do câmbio imprevisível. A indústria brasileira é pressionada pelas lacunas educacionais na mão de obra e pela insegurança jurídica. O superintendente da área de projetos da FIPECAFI, Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, Gabriel Emir Moreira e Silva, afirma que a indústria é dependente da mão de obra qualificada. Apesar disso, há décadas o país apresenta deficiências na formação destes trabalhadores, o que se reflete no desempenho do setor. Trabalhadores mais qualificados também estão indo para outros países. O Brasil está exportando estes valores, afirma. Silva chama atenção para a dificuldade em fazer negócios no Brasil, que se traduz em mudanças constantes da legislação. Há ainda um excesso de impostos e regras tributárias que dificultam os investimentos. Para montar um parque industrial aqui, o investidor precisa observar muitos detalhes. Há fatores como ambiente político, risco jurídico, mercado consumidor e estabilidade de regras tributárias. O problema é estrutural. A saída para a industrialização passa pela reforma tributária, pelo investimento em educação e pela criação de um ecossistema de inovação mais favorável. Gabriel Emir Moreira e Silva, da FIPECAFI. Por que a indústria fraca é um problema? Os especialistas afirmam que, em um país como o Brasil que ainda não atingiu um nível de alta renda entre a população, o enfraquecimento da indústria se reflete em menos emprego, vagas de pior qualidade e fuga de mão de obra qualificada para outros países. Em um país desenvolvido, a indústria pode ter uma perda relativa de importância em relação ao PIB. Mas não estamos falando de empresas fechando, quebrando, como ocorre no Brasil, diz Silva, da FIPECAFI. Sem a indústria, perdemos um grande instrumento de captação de projetos de desenvolvimento de longo prazo. Igor Rocha, da Fiesp, lembra que a indústria de transformação, aquela voltada para a fabricação de produtos finais ou intermediários para outras indústrias, é um importante foco de inovação. O nível de inovação, de tecnologia, é maior que o de outros setores, afirma. Além disso, é um setor com maior formalização de trabalho e média salarial mais alta. Estes elementos conjugados tornam a indústria importante para o crescimento sustentável do país, completa. O UOL pediu ao Ministério da Economia um posicionamento sobre a queda do faturamento da indústria e da participação do setor no PIB nos últimos anos. O órgão não se pronunciou.